Boa noite, bem-vindos ao Fronteiras 21, uma parceria da RTP e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje estamos a ser recebidos na nova SBE em Carcavelos. Estamos neste momento na mesma sala onde esta tarde, precisamente aqui atrás de mim, dezenas e dezenas de alunos estiveram a realizar exames. Preparam-se para ser os melhores e porque é isso mesmo que esperamos deles, vamos hoje falar de futuro, de um futuro melhor. Vamos falar de ética e de integridade na política. Um sem número de casos nacionais recentes podia tornar esta discussão sobre Portugal, mas fazemos-la também quando um escândalo abala a Comissão Europeia ao ponto de se estar a pensar na necessidade de criar um organismo transversal europeu de ética. Vamos para esta reflexão a partir de um estudo recente sobre o que é a ética para os cidadãos e para os políticos. O Pedro Zambujo vai mostrar-nos como são coisas substancialmente diferentes. Não se sabe quem foi o modelo que lhe deu o corpo e a face, mas sabe-se que quis ser o modelo de um regime em tudo diferente da monarquia. É a estátua da República que olha de frente para os deputados e decora a sala das sessões no Parlamento. Desde 1915 que está assente sobre a lei, mas quis também ter as feições da ética republicana. Mais de 100 anos depois, não envelheceu, mas resta saber se as feições são apenas decorativas. Não podem nunca ser. E vivemos numa altura, num estado civilizacional, onde o entendimento de que as regras morais e éticas poderão ter as suas fronteiras algo indefinidas, leva a que isso possa ser mais fácil de ser feito. Nós estamos a falar, por um lado, de um conjunto de regras que são definidos pelos políticos, para a sua ética, mas que nós nunca questionámos as pessoas se elas concordavam com elas ou não, ou sequer se as aplicariam a si próprios, se eles próprios estivessem no poder. Portanto, há uma separação aqui. Uma separação de como se olha para a política e para a ética e que está quantificada. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos comparou dois inquéritos, um à classe política, outro à população em geral, dois universos com percepções distintas. As diferenças entre a classe política e a opinião pública começam logo pelas ideias que estão associadas à corrupção. Para a classe política são palavras como a desonestidade, o compadrio e a ilegalidade. Para os cidadãos em comum, a palavra mais usada é precisamente políticos. Têm sido mediáticas as viagens entre os palácios do poder e os palácios da justiça. Os casos de corrupção na política fazem correr muita tinta, mas quem os lê também encontra atenuantes. O estudo mostra que se um ato corrupto trouxer algum tipo de benefício para a população em geral, os cidadãos até o condenam, mas são muito mais tolerantes do que a própria classe política. É aquilo a que os brasileiros chamam o rouba mas faz, certo? Portanto, que o indivíduo acaba por ser compensado com alguma tolerância na sua corrupção, pelo facto de, no passado, poder ter apresentado obra e isso ser reconhecido eventualmente pelos eleitores e pela sociedade. Portugal tem exemplos práticos de autarcas eleitos depois de terem sido condenados pela Justiça. Desculpe lá, agora isso não interessa. O que interessa é isto, não é? Beijinho. E de outros eleitos quando ainda eram suspeitos e com os processos a decorrer. Afinal é verdade, aqui não manda um Zé Ninguém qualquer, aqui mandam os Goldarenses. A classe política é mais exigente consigo mesma, mas as diferenças com a opinião pública não se ficam por aqui. A estes dois universos foi questionado como avaliavam o grau de corrupção de vários cenários hipotéticos numa escala de 0 a 10, em que 0 significa não ser corrupção e 10 significa ser, sem dúvida, corrupção. E as conclusões foram distintas. Num cenário de crime de peculato, com a utilização de bens públicos para uso privado, os políticos condenam mais que os cidadãos. O mesmo acontece com o crime de abuso de poder, num caso em que um diretor de serviços cobra uma percentagem para poder aprovar projetos. A maior diferença entre políticos e cidadãos é mesmo num crime de corrupção em que um procurador cobra pelo arquivamento de um processo.
A avaliação é clara, estes casos são condenados por todos, mas os políticos condenam mais, até porque aqui se trata da letra da lei e abre a porta a condenações na justiça. A grande diferença acontece com outras portas, como as portas giratórias entre o poder político e o poder económico, e com uma opinião pública cada vez mais exigente. É um pouco como se os políticos passassem a ser participantes no Big Brother, ou seja, nós tornámos-los celebridades e queremos saber tudo sobre eles, tudo aquilo que eles fazem, tudo o que se passa. Por outro lado, nós temos um distanciamento muito grande entre aquilo que as pessoas acham que deve ser a política e o seu imaginário e o que é a política também. Ou seja, espera-se que o político seja o super-homem, seja totalmente diferente de nós. É igual a nós, mas tem que dar o exemplo. Esta mistura de diferentes percepções e diferentes construções por parte dos políticos e por parte da população em geral cria o ambiente onde nós estamos. A lei é omissa e permite várias interpretações, é aí que os políticos se tornam menos rigorosos. Um caso de portas giratórias, quando um ministro das Finanças vai trabalhar para um banco que ajudou a financiar, tem uma maior condenação dos cidadãos. A mesma diferença num caso em que uma empresa apoia a campanha de um candidato e depois é escolhida em concurso público. Mas a maior diferença é mesmo num caso de nepotismo, por exemplo, um ministro escolher o genro para assessor de imprensa. Os cidadãos consideram muito mais que se trata de corrupção do que a classe política. Em 2019 percebeu-se que chamar a este retrato uma foto de família não era só uma figura de estilo. O governo tinha na altura vários membros da mesma família com pastas governativas. Percebeu-se depois que havia também familiares de ministros e secretários de Estado a trabalhar nos gabinetes do Executivo. Não era ético, deixou também de ser legal. A polémica levou a que meses depois passasse a ser proibido por lei nomear certos familiares para cargos na administração pública. Foi definida uma lei. Havendo uma lei, a lei deve ser cumprida. O desencontro acontece nos casos em que se recorre à tradição ou à praxis para definir o certo e o errado. E aqui o campo mediático é muito importante porque deve impedir a generalização deste efeito, ou seja, de que aquilo que é a ideia de justiça de um certo indivíduo, muitas vezes uma ideia de justiça muito eclética, muito esotérica, muito particular, muito justificativa de comportamentos que são completamente imorais, serem adotados como uma regra societária, ou seja, não faz mal. Os dois estudos mostram que há uma vontade de prevenir a corrupção e apontam para um esforço de autorregulação, mas perante visões tão distantes, a solução pode passar por políticos e a opinião pública olharem no mesmo sentido. Sem uma aproximação não há república, no sentido em que nós definimos república, ou seja, a capacidade do povo se gerir e governar a si mesmo através dos seus representantes, que podem ser qualquer um de nós. A República aguarda, está aqui há mais de 100 anos, pode esperar outros 100, mas sabe que a ética não é um adereço, é a razão que a mantém de pé. São convidados deste Fronteiras 21 Eduardo Marçal Grilo, doutorado em Engenharia Mecânica, exerceu vários cargos na área da educação a nível nacional, como, por exemplo, foi ministro, mas também a nível internacional. António Costa Pinto, investigador, coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política. Está também connosco a investigadora Susana Coroado, fez tese de doutoramento sobre o risco de captura das entidades reguladoras em Portugal e é investigadora da Comissão Europeia no domínio da corrupção e da boa governança. E, por último, o jornalista, documentarista e escritor Joaquim Vieira é fundador e presidente do Observatório da Imprensa Centro de Estudos Avançados de Jornalismo. Para além de professor, é um espectador e um comentador regular da vida política nacional, aqui na RTP3, casa, aliás, onde deu início à sua carreira, onde deu grandes passos no início da sua carreira. Muito obrigada aos quatro. Professor Marçal Grilo, vou começar por si e por esta frase do Pedro Zambujo de que a ética não pode ser um adereço. A questão é,
vendo como tem evoluído a vida política nacional ao longo das últimas décadas, considera que ela já foi melhor pilar do que é hoje? Muito boa noite, Ana. Boa noite à Susana, ao Joaquim e ao António e a todos os telespectadores. É um gosto estar aqui com esta companhia e neste programa. Eu gostava de começar por dizer o seguinte. Nós temos num programa em que se trata sobretudo da ética na política. Mas o país tem um problema de sentido ético, não apenas na área da política. Há uma falta de sentido ético nos negócios, no desporto. Ou seja, há muitas áreas onde a ética deixou de ser um valor a cumprir. E a ética é em si mesmo um valor, ou melhor, um valor que encerra outros valores. E é preciso distinguir o que é o sentido ético do que é a corrupção. Porque a corrupção temos aqui especialistas na corrupção, a corrupção é um crime. O que está em causa, na minha perspectiva, é perceber o que é que, podendo ser feito por lei, não deve ser feito porque eticamente não é correto. E aí eu sinto que nós temos vindo a evoluir no sentido de contornar a lei, ou melhor, encontrar mecanismos, instrumentos, formas de contornar a lei, portanto, não cumprir a lei, mas fazer coisas que não devem ser feitas. Não devem ser feitas. Não devem ser feitas porquê? Porque beneficiam ou podem beneficiar quem não devia ser beneficiado. Prejudicam outros. Prejudicam pessoas e, sobretudo, instituições. E nós, que, na minha opinião, somos um país que não temos grandes instituições, não temos instituições muito robustas, cada vez que um determinado acontecimento, e infelizmente temos tido vários, como aliás foi referido na peça, temos tido vários, que andam aqui na dúvida se é um crime, se não é um crime, mas que eticamente nós olhamos para eles e dizemos isto eticamente é reprovável. Isto implica uma reflexão de todos os parceiros, todos aqueles que estão envolvidos. Os políticos têm uma enorme responsabilidade nisto, porque são eles que fazem as leis. E, portanto, quando se cria um sistema em que se navega nos interstícios da lei para poder fazer coisas que não devem ser feitas e que levantam, ou que deviam levantar, na minha opinião, problemas de consciência à própria pessoa, porque a pessoa sabe, muitas vezes, que não está a fazer bem. A Hannah Arendt dizia uma coisa muito curiosa, numa frasezinha que eu até vou ler, que é curtíssima. Ela diz: o que eu proponho, portanto, é muito simples. Não é mais do que pensar no que estamos a fazer. Porque se as pessoas pensarem no que estão a fazer, muitas delas poderão dar-se conta de que estão a fazer algo que as fere elas próprias, a não ser que a pessoa tenha uma formação para quem aquela ação, aquela atitude, aquela decisão não seja eticamente reprovável. E isto é perigoso. Uma pessoa mal formada. Eu não gosto muito de... A Ana já me conhece há uns tempos, mas há pessoas mal formadas. Há pessoas que fazem coisas mal feitas. E que fazem coisas mal feitas perigosas. Que beneficiam um amigo em prejuízo de outro, beneficiam uma empresa em prejuízo de outra. E isto repercute-se na opinião pública. A opinião pública acaba por ter uma grande desconfiança em relação a quem decide, e pior do que isso, é que a certa altura generaliza. E na generalização, deixe-me só terminar, que na generalização temos aquela coisa clássica que é, são todos ladrões. Certo. São todos corruptos. Ninguém faz nada. Por exemplo, uma coisa que é muito clássica em Portugal, que é
os deputados não trabalham, que é uma ideia que se tem, não é? É uma ideia que está passando. A gente olha para os televisores que têm e estão a fazer joguinhos, por exemplo. Isto é muito perigoso, porque põe em causa alguns dos fundamentos da democracia, deste sistema em que nós vivemos. Deixa-me ouvir a opinião do António Costa Pinto. Deixando de fora desta nossa análise pessoas a quem efetivamente, de quem não vale a pena esperar bom senso, nem respeito ético, porque eles estão na coisa pública com outro objetivo. Consideremos gente de bem, para tentarmos entender como é que se constrói um código de valores comum, um código de valores ético, que não tenha esta permissividade que às vezes nós na vida pública portuguesa toleramos, como a pequena cunha, o pequeno pedido que acelera uma situação, e estas coisas vão minando e vão nos fazendo perder parâmetros. Como é que garantimos que há um código comum? É muito difícil. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, que para, digamos, eliminar do meu discurso o problema da corrupção ligada à ética, porque eu estou de acordo com o professor Marcelo Grilo, que efetivamente a ética em política é muito para além, vai muito para além do problema da corrupção. E, curiosamente, até eu diria, muito embora não tenha uma fundamentação sólida para o dizer, que muitas vezes, quando nós temos a noção, e alguns estudos até apontam para aí, de que o tema da corrupção aumentou muito significativamente em Portugal, quando nós olhamos para a história da democracia portuguesa, provavelmente não é o caso. Provavelmente é mesmo o efeito inverso. A regulamentação, o ativismo judicial bastante mais violento, o aparecimento, inclusivamente também, de uma imprensa e de um quarto poder muito mais ativo, não é verdade, nessa denúncia, provavelmente tem a ver com o tema. Ou seja, não é apenas a internacionalização da democracia portuguesa, o fator União Europeia e dos fundos comunitários, e aqueles fatores clássicos, não é, que levam ao aumento de casos de corrupção, que está em causa, mas muito provavelmente, se nós escarafunchássemos melhor a história da democracia portuguesa, desde a história dos nossos partidos, que em termos de financiamento, por exemplo, começou a favor da democracia. É bem verdade, mas não de uma forma muito ética, não é verdade? Enfim, como qualquer historiador da democratização portuguesa poderá dizer, quem é que andava a transportar malas, digamos assim, de dólares, ainda não existia o euro, para consolidar a democracia portuguesa. Portanto, desde esses efeitos fundadores até outros, eu diria que o que está em causa, numa visão eventualmente mais otimista, é que hoje nós possuímos mais regulamentação, maior vigilância e, sobretudo, creio, uma dinâmica de punição simbólica sobre a classe política que a limita muito mais. Não quer dizer que esta semana, enfim, basta ter acesso aos meios de comunicação social, vai mais um presidente de Câmara, vai menos um vereador, vai mais uma empreitada, vai menos uma assessora de uma Câmara Municipal. Não está agora em causa o que é que vai acontecer ou o que é que não vai acontecer. Simplesmente, isto há 15 anos, provavelmente passava só há 20 ou há 30 o mesmo, mas tinha um menor escrutínio público. Portanto, para dar, apesar de tudo, algo de uma visão, digamos assim, eventualmente um pouco mais otimista, porque, efetivamente, a democracia portuguesa, em minha opinião, tem hoje mais instrumentos de controle sobre a dimensão ética associada, no fundamental, à corrupção. A questão é, a ética agora vai muito para além da lei, não é? Exatamente. Agora, onde me parece que, efetivamente, é bastante mais difícil hoje em dia, nas democracias, dois exemplos. Em primeiro lugar, muitas vezes as atitudes eleitorais e a cultura política da cidadania altera-se. Vejam-se dois casos clássicos, para não falar de Portugal, Trump e Bolsonaro. Mas vamos imaginar Trump. Aquilo que há 30 anos, do ponto de vista da ética política, levava a impeachments, levava inclusivamente a condenações muito grandes por parte do próprio
Partido Republicano ou do Partido Democrático, o escrutínio dos candidatos, nomeadamente em dimensões éticas que remetem, por exemplo, para a mentira em política, que remete para a contradição entre públicas virtudes e vícios privados em termos de mensagem política, não é? E muitas outras dimensões da ética política, nós observamos que, por exemplo, estas dimensões foram relativamente neutralizadas pelas próprias atitudes dos eleitores. Aquilo que há 20 anos não era possível, hoje em dia foi claramente possível. Tudo isto para dizer que, no que toca à dimensão ética política associada às instituições e aos partidos, a situação é evidentemente, eu diria, bastante mais fluida e bastante menos rigorosa, sobretudo, creio eu, na área da própria formação e do próprio ativismo político, não só em Portugal, mas fundamentalmente. Susana, a diferença de percepção que existe de valores éticos do que é corrupção, de quais são os limites, esta diferença de percepção entre o público em geral, entre a comunidade e a classe política em concreto, é uma situação natural ou ela levanta problemas? Bom, é natural que aquilo que nós chamamos os insiders e os outsiders tenham visões diferentes, ou seja, quem está dentro de um sistema ou dentro de uma instituição é normal que veja as coisas de outra perspectiva em relação àqueles que estão de fora. Mas também é preocupante até certo ponto, porque isto também pode começar a criar um grande distanciamento entre os eleitos e os cidadãos. E, portanto, criar problemas de representatividade, de confiança e do tal descrédito total, do tal são todos iguais, que depois pode gerar o tal cinismo. Se são todos iguais, então não nos precisamos de preocupar com questões éticas e vamos para aquilo que ou o que for mais vocal, o que apresentar melhores propostas, o que tiver mais coragem para dizer determinadas coisas, e depois podemos efetivamente acabar com um Trump, com um Bolsonaro ou também com um Boris Johnson, porque também a cultura política britânica, que era muito baseada na reputação, na ética pública, na relação direta com os eleitores, também mudou bastante nos últimos anos. Mas nós temos também, não precisamos de ir já lá fora, e nós havemos neste programa olhar para um caso em concreto, que é o do Brasil, mais à frente, mas nós temos em Portugal também, na população, a percepção de que um ato que não corre propriamente dentro das regras, no que diz respeito à utilização de fundos públicos, de dinheiros públicos, não é tão grave no seu resultado se beneficiar a população. Nós temos isto também. O que é compreensível, ou seja, entre uma má conduta ética que só beneficia as partes envolvidas, ou uma má conduta ética que, apesar de tudo, beneficia a população, tem externalidades positivas, as pessoas preferem aquelas em que, apesar de tudo, ainda têm alguma externalidade positiva. E eu acho que aqui também vem, mais uma vez, a tal questão de as expectativas em relação à classe política já são tão baixas, já a percepção de que são todos iguais, portanto, se é tudo mau, se os atores não são confiáveis, se os processos são maus, então a única forma de avaliar é avaliar pelos resultados. E, portanto, os resultados, se beneficiarem a comunidade, já trazem um aspecto positivo. E eu acho que aqui também me parece o problema de facto, os políticos não são todos iguais, mas também é a própria classe política que não se diferencia, não tem uma atitude diferenciada para casos polémicos que sejam diferentes, porque nem todos os casos são iguais, mas a reação costuma ser a mesma para todos os casos.
e por outro lado também não se separa daquilo que podiam ser as maçãs podres. Portanto, também acaba por ter uma postura de facto, nós somos todos iguais, todos nós nos defendemos e não fazemos a separação entre realmente quem tem má conduta ética e quem não tem. Joaquim Vieira, ficamos com a sensação de que isto da ética e dos seus valores vai sofrendo ajustes conforme as circunstâncias, conforme as épocas e conforme os protagonistas? Ou... Sim, conforme a história também, os valores que são predominantes em cada momento na evolução das sociedades. Agora, uma coisa é certa, já foi aqui dito, e eu gostava de repisar essa ideia. Ética e lei são coisas de facto diferentes. E, portanto, não se pode dizer, acho eu, como aquela célebre frase de um antigo ministro das Finanças, de António Guterres, Joaquim Pina Moura, que dizia que a ética republicana é a lei. De facto, a ética vai muito para além da lei. Isto é, a ética, quanto a mim, é respeitar o interesse da comunidade, o interesse público. Falamos república, a república é a res pública, na sua raiz latina, isto é, a coisa pública. Portanto, tudo o que tem que ver com a defesa da coisa pública, a defesa do interesse da comunidade, do bem comum, a ética reside aí. E, portanto, isso muitas vezes não tem nada a ver com a lei. Se, pelo contrário, se está a atuar ao nível do detentor do poder para defender interesses particulares, para defender o seu próprio interesse, o interesse de amigos, de cliques, de grupos, etc., então aí pode não haver uma violação da lei, mas há seguramente uma violação da ética. E, portanto, estes valores da ética, de facto, eu acho que é uma aprendizagem que se tem de fazer desde pequenino, direi eu. Tem muito que ver com a formação do cidadão, da pessoa. Aquilo que vai sabendo na escola, no seio familiar, eventualmente na religião, se tiver uma religião, todo este conjunto de valores que se vão absorvendo constituem um conjunto daquilo que é a consciência de cada um e, portanto, a ética tem que ver com a consciência. E nós, de facto, hoje em dia, e estou de acordo com o professor Marcelo Grilo, há uma degradação, nós notamos uma degradação da consciência, mas provavelmente sempre houve em todas as épocas. Eu também concordo que hoje em dia há mais transparência e, portanto, nós podemos pensar que há mais violação de normas, de princípios, de valores, de ética, da lei até, porque temos acesso ao conhecimento de mais casos e, portanto, o escrutínio é maior, por diversas razões. Às vezes até podemos discutir se as razões são atendíveis, por exemplo, as redes sociais, e tudo aquilo que é a participação de todos os cidadãos no circuito da informação e no debate, e na difusão de fake news, etc. Tudo isso leva a julgamentos precipitados, à absorção de muitas informações que não são verdadeiras, não são autênticas, e, portanto, muitas coisas também, se calhar, não correspondem àquilo que na realidade existe. Agora, todo este conjunto de informação que circula no seio da sociedade faz com que as pessoas tenham um julgamento mais permanente sobre as coisas e, portanto, aparentemente, sabemos mais daquilo que se passa no seio do poder, porque, no princípio, quando tínhamos acesso a muito pouca informação, seja fosse autêntica, não fosse autêntica, as coisas faziam-se nos bastidores e nós, por simplesmente, não sabíamos o que se passava. E, hoje em dia, o cenário é totalmente diferente. Mas, mesmo assim, a verdade é que quem o quer, quem procura, consegue arranjar meios de continuar a contornar as normas, as leis e, portanto, atuar de acordo com aquilo que são os seus valores particulares. Eu também acho que a ética, quando se fala de ética, eu direi que a ética é um pouco como uma presunção que é um pouco como a água benta, cada um toma a que quer. E, portanto, cada político acha que tem a sua própria ética e nunca reconhece que está a violar a sua ética. E, portanto, qual é... Esse é que é o problema, exatamente, qual é a ética, o normativo ético que deve orientar a sociedade? Não temos, isso não está escrito, não é? E, portanto, é preciso, se calhar, que haja, de facto, entidades, sobretudo ao nível dos detentores do poder, que definam quais são os princípios éticos e que, de certa forma, condicionem os atores políticos a atuar de acordo com a ética. E isso entrou um bocado naquela questão das instituições europeias. Na verdade, este caso agora que se manifestou com esta eurodeputada, que além de eurodeputada era uma das
das vice-presidentes do Parlamento Europeu, portanto era uma pessoa com elevadas responsabilidades, chamou a atenção para o facto de, há muito tempo, há alguns anos pelo menos, a Comissão Europeia estar, digamos assim, a tentar instituir uma comissão independente para a ética de todas as instituições europeias e justamente de onde vinha mais resistência em relação à criação dessa comissão era do próprio Parlamento Europeu. Podemos interrogar porquê. Provavelmente agora, com digamos assim, o impacto que o caso está a ter, é possível que se avance com essa comissão. Mas, de facto, é preciso pensar nesses, digamos assim, em organismos e iniciativas próprias que obriguem, de certa forma, entre aspas, a cumprir certas normas éticas, porque nós sabemos que os políticos muitas vezes não as cumprem. Quer dizer, não temos os políticos são todos bem informados, digamos assim. Há sempre um buraquinho por onde escapar e por onde dar, dar uma volta. Tem que se criar instâncias próprias. Deixem-me só, e nós vamos continuar a debater este tema em concreto, mas deixem-me só acrescentar aqui nesta nossa conversa uma reportagem onde nós percebemos que, de facto, há vários mecanismos de controlo da atividade política em Portugal. Vamos vê-los e vamos continuar precisamente no mesmo ponto desta conversa. Deixem-me só dizer-vos que, apesar disto que já aqui foi dito, os portugueses têm um nível grande de confiança no governo, aliás, superior ao dos restantes povos da União Europeia, muito perto da média, mas ligeiramente acima, tal como acontece com o Parlamento. Os partidos é que são as entidades que a população desconsidera mais e, em termos de confiança que merecem, os portugueses alinham com todos os outros europeus. Portanto, os partidos políticos são, de facto, entidades que estão com problemas de credibilidade. 2019 foi, para Portugal, o ano do pacote da transparência. O Parlamento aprovou nova legislação que alargou as incompatibilidades e endureceu as sanções, mas o organismo mais importante ainda não existe. A Entidade para a Transparência, que deveria fiscalizar as declarações de rendimentos e de património, ainda não está a funcionar. As obras de remodelação do edifício onde vai ser instalado o Palácio dos Grilos, em Coimbra, só arrancaram em outubro. A palavra é muito simples, é incompreensível. A sensação que pode haver em alguns portugueses, espero que não venha a existir, é de que afinal a transparência não é uma prioridade na sociedade portuguesa. Já passaram 3 anos e meio e ainda não existe. A Entidade para a Transparência foi criada em 2019. Está na lei, mas ainda está em obras. E é uma falha importantíssima no sistema. Portanto, devo dizer, é um espinho na credibilidade da reforma de 2019, que só no dia em que a entidade tomar posse será superada. Ela até pode ainda não estar já instalada no Palácio dos Grilos, em Coimbra, mas pode funcionar junto ao Tribunal Constitucional ou junto a quaisquer outras instalações. Tem é que estar a funcionar, porque isso é fundamental para o escrutínio público. Sempre que são eleitos, os deputados e os governantes têm de entregar esta declaração. O documento reúne informações sobre os rendimentos que recebem, o património que possuem e outras atividades que exercem. Procura-se saber se há ou não alguma incompatibilidade ou impedimento com as funções públicas. A Entidade para a Transparência foi criada precisamente para fiscalizar estas declarações. Enquanto não existe, é o Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, que assume esse trabalho. Há muito que todos admitem que não há meios para isso. O universo de obrigações declarativas é grande. Deputados, governantes, autarcas, gestores de empresas públicas, chefes de gabinete, presidentes de junta de freguesia com mais de 1000 eleitores. O nosso quadro legal é robusto, é muito robusto. O problema de Portugal não são as leis, é a falta de meios. Na 4ª secção do Tribunal Constitucional, confere-se se a declaração é entregue. Verifica-se se a informação está completa. O preenchimento obrigatório não impede que se opte por omitir possíveis conflitos de interesses. A maioria das vezes é uma investigação jornalística ou uma denúncia que revela incompatibilidades.
No Parlamento, há mais um registro que os deputados e os membros do governo têm de preencher. As declarações e os registros de interesses são publicados. Eles estão online. De todos os deputados, de todos os membros do governo. O que é que isto significa? Que quem efetivamente, seja um jornalista, seja alguém, enfim, próximo ou que conhece a realidade das atividades daquele titular do cargo político e sabe que está ali a faltar qualquer coisa, identifica que há algo que não foi declarado, dá nota disso, uma investigação jornalística ou através da comunicação à Comissão. A verificação destas declarações é feita pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Emite pareceres sobre conflitos de interesses, analisa levantamentos de imunidade, pode instruir processos de perda de mandato. 2019 foi o ano do pacote da transparência. A nova legislação alargou o âmbito das incompatibilidades. As sanções ficaram mais duras. Imaginemos que até a pessoa não cumpre porque não teve a consciência de que está em incumprimento. Nesse caso, a Comissão da Transparência notifica e a pessoa tem 30 dias, o deputado tem 30 dias para corrigir. Se não o fizer, incorre na pena de perda de mandato. Portanto, as sanções são pesadas, portanto, não é brincadeira. É a Lei 52 de 2019 que está em vigor. Há quem a considere demasiado restritiva. Há quem fale numa legislação feita para responder a casos concretos. Tenho receio que muitas vezes, quando se estreita muito o garrote, se faça um garrote muito grande, que se afaste os melhores. E eu não gostava que isso acontecesse. A realidade é sempre mais criativa do que o legislador e o trabalho é sempre incompleto. A regulação da matéria do lobbying, por exemplo, é um dos aspectos que estava no pacote desenhado nessa altura, não foi aprovada, já teve 2 tentativas posteriormente, mas é uma peça, por exemplo, que ainda está em falta e que ajudaria a completar este xadrez ou este conjunto de legislação sobre a matéria. A entidade para a transparência vai funcionar no Palácio dos Grilos, em Coimbra. A primeira fase das obras deve estar concluída em janeiro. A Universidade, proprietária do edifício, garante que nessa altura deverá haver condições para o início da instalação da entidade. O Tribunal Constitucional garantiu que vai nomear a direção até ao final deste ano. Nessa altura, espera-se também que a plataforma eletrónica para a entrega e registro das declarações de património esteja concluída. Se se cumprirem os prazos, 3 anos e meio depois da aprovação na Assembleia da República, a entidade para a transparência poderá deixar de ser só papel. Susana, vou começar por si. Apertar o garrote afasta os melhores? Não sei. Sei que, de facto, a tendência da regulação e das leis neste sentido tem sido sempre de aumentar a quantidade de incompatibilidades. Portanto, de criar imensas barreiras à entrada, dificultando, de facto, quem quer entrar, sobretudo no Parlamento, e, portanto, também criando menos diversidade de representação no Parlamento. Mas, uma vez lá dentro, tudo é possível. E eu acho que é aí que falha, de facto. Acho que temos incompatibilidades a mais e gestão de conflitos de interesse no dia-a-dia a menos. E agora estava aqui a ouvir os senhores deputados. Às vezes dá a sensação que a transparência é um fim em si mesmo. A transparência é um meio. E é um meio para 2 coisas. A primeira é para desencorajar determinados comportamentos ou determinados atos, porque, havendo transparência, há mais probabilidades de serem detectados. E, por outro lado, é um meio para estimular a integridade. Ter um detentor de um cargo político envolvido num assunto, seja numa decisão executiva, seja numa legislação, em relação à qual tem um interesse direto ou indireto, só porque isso está escrito em algum lado e porque é transparente essa declaração de interesse, isso não torna o seu ato mais íntegro. Significa que aquela pessoa deveria
ou não estar envolvida, ou deveria haver meios de controlar a forma como essa pessoa pode beneficiar-se a si própria ou ao interesse que tem. Ou seja, nós temos instituições, mas depois não temos mecanismos para verificar. A partir do momento em que é transparente, em que se sabe, então pronto, então já pode fazer, já pode estar envolvido na lei, já pode estar envolvido na decisão, porque na realidade foi transparente, nós já sabíamos que tinha isto. Portanto, não pode ser, a transparência tem que ser uma forma de impedir de conflitos de interesse, não pode ser para o justificar. Portanto, o problema está numa má elaboração da arquitetura destes organismos ou dos objetivos que eles têm também? Bem, por um lado temos a questão do excesso de impedimentos à entrada, depois temos uma falta de gestão diária, portanto, do impedimento no dia-a-dia, que obviamente tem que ser gerido caso a caso e tem que haver uma supervisão e também um aconselhamento que aí sim podia ser feito com uma entidade dentro do Parlamento ou dentro do Governo que conseguisse gerir isto. E depois temos uma entidade como a entidade da transparência que, sinceramente, não é tanto a demora que me choca, mas é, de facto, o desenho institucional. A demora contamina a atividade, não é? Porque há muitas das coisas que surgem em andamento. A demora é um sinal, de facto, de que a transparência não é uma prioridade. Mas, na prática, eu até hoje não consigo perceber qual é a diferença entre termos a entidade da transparência e termos um Ministério Público dentro do Tribunal Constitucional a fazer isto. Afinal, é um problema de falta de meios, o Tribunal Constitucional não tem os meios. E a entidade da transparência vai ter? É um palácio que vai determinar... São esses os meios? Não, preocupa mais a falta da dita plataforma eletrónica para que seja mais fácil consultar, para os cidadãos e para os jornalistas consultarem as declarações patrimoniais, do que propriamente uma entidade que continua a estar sob a tutela do Tribunal Constitucional e que eu não vejo... Consegue dar-nos um exemplo que pudesse ser resolvido com os meios que temos rapidamente? Bom, é interessante como a lei anterior era o regime público de controle da riqueza dos políticos e neste momento temos só o regime de funções públicas. Caiu a parte do controle público. Só que o controle público é fundamental e é por isso que é tão importante que estas declarações estejam mais acessíveis, obviamente retirando dados pessoais como moradas, matrículas, etc. Acho que sim, para a proteção dos próprios e da família. Mas, de facto, há coisas em que tem que ser o controle público porque, por mais que se cruzem bases de dados, nem sequer é expectável que isso vá acontecer, há informação que só os jornalistas ou o público, no sentido de algumas pessoas que conheçam, isso pode acontecer. Tivemos esse caso, por exemplo, com os Paradise Papers. Foi sabido que havia um deputado que não tinha feito, um detentor de cargo político, um partidário, que não tinha feito a declaração de empresas que tinha no estrangeiro e só se soube porque houve uma investigação internacional. Porque, obviamente, o Tribunal Constitucional não tem esses meios, nem a entidade da transparência terá esses meios para averiguar se os detentores de cargos políticos têm contas bancárias ou empresas no estrangeiro. Ficou-me, de facto, esta frase desta última reportagem, que é apertar o garrote afasta os melhores. Professor, gostava de ouvir Ana, deixe-me colocar isto em dois patamares diferentes. Um que é o patamar institucional, enfim, quais são os instrumentos que existem, as comissões de transparência, as comissões de controle da corrupção, etc., que o António referiu aqui e que o país tem progredido nessa matéria. E esse é um patamar. O outro patamar é o patamar das pessoas, do comportamento das pessoas. A mim preocupa-me muito. É o conjunto de pessoas, que não é pequeno, para quem o valor da ética não conta. Isto é, tem uma ética diferente daquela que, se calhar, nós aqui estamos a partilhar. Porquê? Por exemplo, vamos dar um exemplo que o António referiu. O António referiu como um aspecto importante da ética, do sentido ético, o respeito pela verdade. A verdade. A pessoa dizer a verdade. E temos fartos de ter casos em Portugal de quem não disse a verdade.
A verdade é, em si mesmo, um valor. Isto é, o cumprimento da verdade, o respeito pela verdade, como é o respeito pelos outros, o respeito pela sua etnia, o respeito pela sua língua, o respeito pela sua cultura, o respeito pela sua ideologia, o respeito pela sua religião, etc. Isto são valores que é muito difícil pôr na lei aquilo que eticamente é, digamos, condenável ou não condenável. Por exemplo, um outro exemplo, que é o da solidariedade. Não é possível fazer. A solidariedade é um valor em si mesmo. Mas não se pode dizer que a pessoa que não é solidária comete um crime. Não comete crime nenhum. Mas, eticamente, não é correto. O caso da verdade, por exemplo, é um caso curioso. Porque a verdade pode ser virtuosa. Vou dar aqui um exemplo. O Churchill, durante a guerra, durante a Batalha do Atlântico, uma vez foi ao Parlamento, foi aos Comuns, e disse: a Marinha de Sua Majestade o Rei, isto passa-se em 1940, Sua Majestade o Rei afundou ontem 53 submarinos no Atlântico. Quando chegou ao gabinete, o assessor disse-lhe ao Sr. Primeiro-Ministro: o Sr. Primeiro-Ministro mentiu. Deu um número errado, não foram 53, foram 27. E o Churchill virou-se para ele e disse: olha, as regras são simples. Você afundou 27 submarinos no Atlântico. Eu afundei 57 nos Comuns. Porquê é que isto é importante que seja dito? É porque esta é uma mentira virtuosa. Esta é uma mentira virtuosa. O que ele queria. Ele tinha um objetivo maior, que era o objetivo de mobilizar os ingleses. De ter, digamos, a nação virada para nós somos capazes, nós vamos conseguir, nós queremos. Esta mentira é muito diferente da mentira daquele que diz que tem ou não tem um determinado património, ou que escondeu uma determinada participação numa empresa, ou que escondeu um outro dado qualquer sobre a sua situação financeira, por exemplo. E, portanto, é preciso perceber que o sentido que o político deve ter é o de uma enorme exigência. Exigência, sobretudo, consigo próprio. Com aquilo que faz, com aquilo que diz, com aquilo que assina. Eu, quando fui para o governo, recordo-me bem, um grande amigo meu, que infelizmente já desaparecido, o Dr. Vítor Sá Machado, disse-me: olha, tudo aquilo que fizer, tudo aquilo que assinar, tudo aquilo em que puser o seu nome, pense sempre que está alguém aqui a olhar para quem que vai assinar. Ou seja, é o conceito da Hannah Arendt. É preciso pensar naquilo que se está a fazer. Professor, e quando estava no governo e quando estava em cargos públicos, fazia sentido que para alguns lugares só chamasse amigos seus, por exemplo? Não, fazia sentido que eu chamasse as pessoas... Em quem confiava? Em quem tinha confiança absoluta. Okay. Por exemplo, vou dar aqui um caso. Eu levei para o meu gabinete uma pessoa que era um grande amigo meu, que estava reformado. Eu que levei para o meu gabinete para ter uma única função, porque era uma pessoa em que eu tinha uma confiança absoluta. E só fazia aquilo, que era o controle das agendas do Conselho de Ministros. Era a única pessoa no gabinete que tinha as agendas do Conselho de Ministros e os documentos do Conselho de Ministros. Tinha o armário com uma chave, que eu não tinha, eu só tinha os documentos quando precisava deles. E, portanto, isto significa que, num gabinete, por exemplo, há funções, há especificidades em que a confiança pessoal tem que ser total. Eu não posso fazer um concurso público para ter um funcionário qualquer, por mais qualificado que seja, para fazer uma função destas. Tem que ser uma pessoa em quem eu tenha, uma pessoa, numa linguagem mais comum, uma pessoa à prova de bala. Porque eu atribuía à agenda do Conselho de Ministros uma importância excepcional. Percebe-se bem esse caso, António, mas como é que isto pode ser feito?
ou vários elementos da mesma família num governo, ou amigos chamados para o governo ou para gabinetes, sem que para o público em geral fique uma ideia de que aquilo é mais compadrio do que outra coisa, não é? Como é que se pode fazer com que esta explicação do professor Marçal Grilo, a ser verdade nos casos todos, seja essa a que passa? Em parte é um problema insolúvel em democracia. E também insolúvel em ditadura, mas isso eles preocupam-se menos. Eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, a pergunta clássica. Toda esta legislação, digamos, todo este controle, todo este escrutínio que caracteriza cada vez mais as democracias contemporâneas, afasta os melhores ou não? Eu diria que não, porque em grande parte o que se poderia dizer que afasta os melhores em termos de classe política são os partidos. É o próprio funcionamento dos partidos. E eu vou dizer uma coisa que às vezes é, digamos, não é popular, que é cuidado com a tentação de legislar sobre a vida interna dos partidos. Nós temos assistido na democracia portuguesa, por exemplo, ideias de temos que fazer que os partidos sejam democráticos. Acabou-se. São democráticos, não há coisas. Legislação, tem que se eleger o líder, enfim, não interessa. O que é, aliás, um problema grave sob o ponto de vista do funcionamento de um sistema político democrático, porque as suas unidades não têm que ser democráticas. Portanto, eu não vou impedir um partido religioso e a sua estrutura interna não é democrática. Quer dizer, isto põe em causa, fere os princípios da democracia. Portanto, eu diria que é, sem dúvida nenhuma, a profissionalização política. Tudo o que nós conhecemos e estudamos sobre partidos velhos e novos, a propensão oligárquica da vida interna dos partidos, é universal. Não vale a pena estar a dar exemplos portugueses, porque poderia parecer assim um bocadinho mais brejeiro, mas é relativamente universal. Os novos partidos transformam-se muito rapidamente em partidos dos quais nós conhecemos o seu funcionamento. Eu diria que, no caso português, nós temos 3 níveis. E há uns melhores do que outros. No Parlamento, evidentemente, ele é, por definição, o lugar dos políticos profissionais, que, evidentemente, cuja seleção é feita com base nas máquinas partidárias, etc. Como uma bela parte a nível local. Mas na elite governamental, no caso português, isso não é verdade. Porque os políticos portugueses, não interessa agora saber porquê, quando formam governos, têm, e o caso português é muito interessante sob esse ponto de vista, confiam muito mais em especialistas que chamam para a governação independentes, muito menos ligados, muitas vezes de grande qualidade, pelo menos do ponto de vista das suas credenciais académicas e profissionais. Não interessa agora depois se são eficazes ou não nas suas pastas. E alguns tornam-se políticos. E alguns, entretanto, até se tornam políticos. Portanto, a democracia portuguesa, do ponto de vista da elite governamental, digamos, essa condicionalidade não tem sido um elemento muito preocupante. E acresce uma outra coisa, e eu termino com a questão do familismo, e que remete em algo que muitas vezes nunca é, digamos assim, introduzido. E essa chama-se ambição política. Quer dizer, os políticos que nos governam, em grande parte, não estão apenas lá por interesse. Eles estão, efetivamente, por ambição política. Isto é um fator fundamental nas democracias contemporâneas. E justamente, sob esse ponto de vista, por exemplo, a limitação do chamado familismo, às vezes é muito perigoso. Nós conhecemos casos na democracia portuguesa, por exemplo, muito falados. Vamos imaginar um antigo ministro da Segurança Social e hoje pai de uma ministra da Presidência. Quase todos os estudos apontam para que o interesse de um político faz com que a sua família, nomeadamente até filhos, desenvolvam essa ambição. Portanto, é preciso ter cuidado nas limitações. A legislação portuguesa, por exemplo, um pouco feita aqui para nós, à pressão, para utilizar uma palavra de café, com base no grande escrutínio, não é? Chega-se a limites que são limites, eu diria até pouco consentâneos com as liberdades individuais
e a ambição política natural no quadro de uma família, por exemplo. Por outro lado também, e termino muito rapidamente, há cargos, e é muito difícil em termos de escrutínio público, fundamentalmente, evidentemente, em democracias, quase todas, aliás, temos que reconhecer hoje em dia, que sofrem um escrutínio muito grande, que conhecem dinâmicas populistas, etc., e eu vi, não tenho a certeza se é efetivamente esta a acusação, de alguém que escolhe, não por concurso público, digamos, neste caso, uma chefe de gabinete. Há cargos que são cargos de natureza pessoal e política. E deve ser, de facto, um membro do governo que os escolhe. Pode até ser o filho. Pode ser o filho, pode ser o amigo. Ou seja, eu sei que é difícil, mas em termos de eficácia e gestão da coisa pública, muitas vezes... Pode até ser para um cargo que, não sendo depois para aquela pessoa em concreto, até se extingue o cargo. Peço desculpa, já o mesmo não será depois deixá-lo ficar na função pública. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Nós estamos aí do 8 ao 80, que lá está. Uma coisa é a nomeação de pessoas de alta confiança política ou pessoal para um gabinete, outra coisa é nomear para tudo quanto é cargo disponível. E eu acho que o problema é esse, é que há... É porque às vezes a percepção é essa, não é? Mas não é só a percepção, são mesmo a prática concreta. Muito embora, Susana, só para terminar, muito embora, evidentemente, há que encontrar, digamos assim, na cultura política e administrativa de cada democracia o método de regulação, porque nós sabemos muitas vezes, por exemplo, na administração norte-americana, que quando um presidente chega ao poder, nomeia, evidentemente, um número muito significativo de funcionários que depois vão abandonar justamente esses cargos quando ele sai do poder. Mas esses cargos são sujeitos a um escrutínio tremendo. Exatamente. Da democracia americana. Eu estou de acordo que há desempenhos que têm muito que ver com a confiança pessoal. Quer dizer, um ministro tem que confiar intimamente em certas pessoas para poder funcionar bem. Não vai abrir um concurso para nomear chefe de gabinete ou para nomear os seus assessores. Então porquê é que de vez em quando, episodicamente, nos chocamos? Chocam várias coisas. Chocam-nos, por exemplo, quando se nomeia alguém não por concurso público, mas porque era uma pessoa muito importante naquele ministério. Depois isso deu um certo broá, porque houve uma acusação de que poderia haver um certo favoritismo. Estou a falar concretamente de um exemplo que ocorreu este ano no Ministério das Finanças, com o ministro Fernando Medina, e depois foi de tal maneira que, ao princípio, foi dito que aquela pessoa era muito importante e era ela que tinha que desempenhar aquela função, mas perante toda a discussão que houve no seio da opinião pública, acabou por não ter força, digamos assim, política para manter a nomeação, portanto, desistiu, a pessoa não foi nomeada e, no entanto, o cargo não foi ocupado por ninguém. Portanto, nós, a opinião pública, podemos legitimamente interrogar-nos sobre que importância é que havia na ocupação daquele cargo, se ele até hoje, passados vários meses, ainda não foi ocupado. Portanto, isso levanta legítimas interrogações. E depois há situações como, por exemplo, a nomeação de um jovem assessor acabado de licenciar em Direito para uma ministra da Presidência. Isto é um caso muito recente, que ela defende a legitimidade dessa nomeação por ser alguém que cumpria, a pessoa que estava mais indicada para cumprir a função, e, portanto, seria por mérito e porque era, de facto, necessário. Mas a verdade é que esse jovem foi oferir um vencimento que é superior à média que os ordenados que são pagos os ordenados médicos do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Quer dizer, ele tem brutos, portanto, ganha 3.700 euros, quando um médico de uma especialidade do Serviço Nacional de Saúde, em média, recebe menos de 200 euros do que isso, independentemente do número de anos
que está a desempenhar a sua função. Portanto notam-se aqui muitos desequilíbrios. O que podia ser um belo exemplo de apoio ao primeiro emprego torna-se numa situação muito complexa, porque a pessoa que é escolhida tem também uma história relacionada com o partido, não é? Uma atividade, tem atividade partidária. Desse jovem ser membro do partido da ministra que o nomeia, portanto, do governo. Portanto, levantam-se aqui vários tipos de questões e de problemas. Por um lado é o mérito, se existe o mérito. Simplesmente nós, cidadãos, não podemos contestar, porque basta o ministro dizer não, esta é a pessoa que é indicada e em quem eu confio. E, portanto, este é um daqueles casos em que não há nenhuma ilegalidade, mas podemos questionar a ética da escolha. Podemos questionar se de facto esta é a melhor decisão. De qualquer maneira, isto causa, ao nível da opinião pública, problemas tremendos. As pessoas indignam-se e se calhar podem ter alguma legitimidade, porque de facto alguém que segue uma carreira longa na medicina ou na engenharia, ou seja, noutro cargo, mas seja dependente do Estado, nunca conseguirá, ao longo da sua vida, vir a receber o vencimento que aquele jovem recebe. É verdade que ele não pertence ao quadro da função pública, portanto há essa reserva. Só está lá até o governo se extinguir, em princípio, não é? Mas lá está. Depois criam-se laços. São claros. Que são, como é evidente, as juventudes partidárias. Exatamente. São claros sob esse ponto de vista. Eu ia falar disso também. Bom, obviamente, os gabinetes ministeriais e de secretários de Estado têm sido o papel das juventudes partidárias pode ser um papel que não contribua para o melhor espírito, digamos assim, na evolução da política em Portugal. E porquê? Porque, de facto, vai-se buscar quem começou uma carreira na juventude partidária, não necessariamente pela sua formação ou pelo seu mérito. As juventudes partidárias fazem as chamadas universidades de verão. Aplica-se a líderes de partidos e a primeiros-ministros, não é? Que fizeram essa carreira. O nosso primeiro-ministro também começou na juventude partidária. Mas foi alguém que estudou numa universidade, licenciou-se, umas boas notas, era um bom advogado até, portanto teve uma carreira independentemente da juventude partidária. Agora, as nossas juventudes partidárias organizam as chamadas universidades de verão, ou academias de verão, enfim. E eu pergunto, será que uma cadeira de ética é ministrada nessas universidades? Eu tenho muitas dúvidas. Serão outras cadeiras, mas não necessariamente a ética. Gostava de saber se, de facto, alguma vez a ética é referida nessas iniciativas. Este ponto que estão aqui a levantar, eu acho que é muito relevante em relação ao seguinte, que é o dos interesses cruzados. O dos interesses cruzados. Os interesses cruzados são devastadores nesta matéria, que é eu dou-te isto e tu dás-me isto. E este é um dos aspectos em que a opinião pública é mais sensível. Aliás, o que apareceu ali na pantalha relativamente à opinião pública sobre os partidos mostra isso. Onde a opinião pública é mais sensível, a opinião é mais sensível, é ao interesse dos partidos. É os nossos e os deles. E isto, em termos de escolha, por exemplo, de membros do governo, há bocadinho dizia-se que isto, quando se apertava o gargote, como é que é? Se afastava os melhores. Afastava os melhores. Eu não digo que se afastassem os melhores. Agora, o que nós não podemos ter é um sistema de incompatibilidades tal que, a certa altura, para ser ministro ou secretário de Estado, por exemplo, tem que ser ou um funcionário público, filho de funcionário público, irmão de funcionário público, pai de funcionários públicos e sobrinho de funcionários públicos. Ou então, uma carreira no partido. E isto é altamente redutor, porque o que o António dizia há bocado, de que em Portugal, em muitos governos, é possível ir buscar gente independente, que não esteja, digamos, vinculada aos partidos. Foi, por exemplo, o meu caso, que não tinha nenhum partido, e estive num partido estive num governo que era apoiado por um partido político. Isto dá uma independência à pessoa muito grande, porque tem uma relação apenas com o Primeiro-Ministro. Apenas com o Primeiro-Ministro. Não tem nenhuma relação com o partido. E as pressões que os partidos... Porque os partidos exercem pressões
mesmo sobre os independentes. Claro. Claro. E é preciso que os independentes saibam exatamente o que é que querem fazer e porquê é que querem fazer. Vou contar aqui um caso. Mas isso não quer dizer que nos partidos não haja também gente capaz, com certeza, mérito, não estou a dizer o contrário, Joaquim. Não. desempenhar os cargos com públicos. certeza. Com certeza que há. Ou até familiares. Eu diria até há pessoas que são treinadas para fazer isso, não é? E que fazem uma carreira. Por exemplo, os ingleses, em Inglaterra, a carreira política é muitas vezes feita a partir dos 20 e poucos anos, dentro do partido, percorrendo uma série de cargos até chegarem ao Parlamento. Pois a maior parte dos membros do governo são todos membros do Parlamento, são obrigatoriamente eleitos. Obrigatoriamente tem que ser. São obrigatoriamente membros da Câmara dos Comuns e têm os backbenchers e os outros, e depois tudo aquilo vai rodando. Nós temos uma tradição completamente diferente disso, não é? Nós temos muitos governos com muita gente independente e que eu penso que é um fator de enorme enriquecimento. Mas é preciso saber ser independente. Eu recordo-me quando nomeei um diretor regional de educação, não vou dizer do Conde, quem, nem a região, alguns dias antes dessa nomeação, apareceu num jornal que a Comissão Conselhia do Partido Socialista tinha designado para ser diretor regional determinada pessoa. E a primeira coisa que eu disse foi: este não é com certeza absoluta. Isto é uma decisão que é minha e, portanto, eu tenho que analisar quem é que verdadeiramente deve ocupar este lugar. E escolhi uma pessoa. Escolhi uma pessoa que eu conhecia, que tinha enorme experiência daquelas funções, ou de funções muito próximas. Tinha sido um subdiretor dessa mesma autoridade regional. E tive depois uma queixa grande, isto já foi há 20 e tal anos, portanto são coisas que se podem contar, em que veio uma delegação de deputados questionar-me pela decisão. Eu disse: não, a decisão é minha. Esta pessoa é uma pessoa que eu do meio, que é da minha confiança. Não façam um concurso para ela. Eu sei que esta pessoa vai cumprir. E cumpriu. Fez um excelente lugar. Ou seja, há aqui... Nós estamos a trabalhar, e a Susana conhece isto melhor que nós, numa área que é muito sensível. Isto é há uma pequena separação entre o que é um ato eticamente reprovável e aquilo que é uma falha grave que pode ser sancionada. E esta pequena diferença que pode existir está muito dentro da consciência de cada um. Precisamente, fica sempre a certeza de que a pressão faz parte do jogo. Faz parte. Agora nós o que importa é saber como é que se reage a ela. Deixe-me só terminar o seguinte. Temos de avançar rapidamente. Não, era só um pontozinho que o António levantou e que eu acho que é muito relevante, que é o termos transformado, digamos, a mentira numa espécie de banalidade. O caso dos Estados Unidos com o Trump e o Partido Republicano é o exemplo paradigmático hoje. Porque temos um ex-presidente que mente todos os dias, cujo grau de integridade é nulo e que tem o apoio, pelo menos vai tendo o apoio, do partido político que domina, pelo menos até agora. Eu penso que a situação é capaz... E de uma grande faixa do eleitorado também. Vamos ao caso do Brasil. Uma enorme faixa do eleitorado. Por falar em pós-verdade, verdade, mentira, vamos ao caso do Brasil. O caso do Brasil. Deixem-me só retomar um quadro, porque eu relembro que neste programa estamos a trabalhar também sobre as conclusões deste mais recente estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a ética e a integridade na política. Vamos olhar muito rapidamente para um quadro em que se juntaram deputados e autarcas num grupo e cidadãos noutro, para que respondessem a duas perguntas. O comportamento tem de ser ilegal para ser considerado corrupto. Ficam muito próximos na apreciação, mas os cidadãos tendem a concordar. Agora, se a ação for feita por uma causa justa, não se trata de corrupção. Os políticos discordam e a população tende a ter uma visão mais tolerante. Vamos então
aplicar esta percepção e esta análise a um caso de grande limite, que é a vida política recente do Brasil. A eleição presidencial de 2018, vencida por Jair Bolsonaro, representou o marco de uma nova era da política no Brasil, marcada por uma escalada inédita de disseminação de notícias falsas, proporcionada pelas novas tecnologias de comunicação. O fenómeno surpreendeu todos, mas a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, foi uma das vozes que denunciou ao mundo o que se estava a passar. É sobre os riscos destes fenómenos que ela falou ao Fronteiras 21 numa entrevista com o Pedro André Esteves. Patrícia Campos Melo é jornalista brasileira com um longo currículo enquanto repórter. Escreve para o jornal Folha de São Paulo, onde há 4 anos desvendou um esquema de difusão de notícias falsas através da aplicação de mensagens WhatsApp na campanha para as presidenciais brasileiras. Travou uma luta judicial com o ainda presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e depois da ação do Tribunal Superior Eleitoral, o WhatsApp acabou por admitir uma divulgação maciça de informações falsas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esteve por dentro da investigação de campanhas de desinformação. A minha pergunta é: de que forma é que a teorização de valores éticos por parte de atores políticos acaba por beliscar os valores democráticos e da ética republicana? Bom, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Pedro, eu acho que principalmente a normalização, a banalização de atos de corrupção é que deixam a sociedade como que amortecida, anestesiada para esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo. Uma das acusações, uma das investigações de corrupção envolvendo o atual presidente Jair Bolsonaro e os filhos dele se refere à rachadinha. Rachadinha é um costume de você contratar os seus funcionários dos gabinetes políticos, e aí você pegar um pedaço do salário. E isso é feito por vários deputados, mas é obviamente ilegal. E existem investigações sobre isso relacionadas ao presidente e aos filhos dele. E essa relativização, né, da ética chegou a tal ponto que, como se trata de um valor pequeno relativamente, as pessoas acham que não é tão mal, não é uma corrupção tão má. Então, esse tipo de normalização de pequenos atos de corrupção é muito ruim, porque as pessoas acabam perdendo os parâmetros, né, do que é ético e o que não é. Os fins acabam por justificar os meios. É que, por vezes, os eleitores são muito exigentes no que toca ao tema da corrupção, mas a minha pergunta é se são também assim tão exigentes no cumprimento de outros valores éticos, como, por exemplo, um político dizer a verdade. Pois é. É muito engraçado. A gente teve, nesta eleição atual presidencial, era um embate entre um candidato que chamava o outro de corrupto e o outro que chamava o concorrente de genocida. Então existiu essa conversa absolutamente surreal entre os eleitores, dizendo você prefere um corrupto ou uma pessoa que se recusou a comprar vacina, atrasou a compra de vacinas para a Covid e por isso morreram milhares de pessoas. Então é muito triste que o debate político, as escolhas se restringam a isso. Mas eu também acho que a corrupção, ela assumiu um papel de que ela passou a representar tudo de mal que existe na política. E ela, de fato, é uma coisa errada, muito ruim, que tem que ser punida. Mas as pessoas acabam relativizando outros erros e outros problemas dos políticos. E esse fenómeno, Patrícia, acaba por abrir porta aos populismos? Com certeza absoluta, porque você tem vários líderes que eles sobem, né, eles ascendem como paladinos da justiça, de que vão acabar com a corrupção e que isso justifica qualquer coisa. E com esse discurso, você acaba fazendo o que é a raiz do populismo, né? Você junta os seus apoiadores contra um inimigo comum, que é a figura da corrupção. Assim, em nome disso, você sacrifica vários outros valores ou vários outros direitos das pessoas. Então, o populismo, principalmente essa onda mais recente, que a gente chama de tecnopopulismo, eles usam muito a figura da corrupção para simbolizar tudo de mal
e em nome disso se pode fazer qualquer coisa. Então é uma situação bastante complicada. E como é que pode coabitar uma elite política que acaba por ultrapassar e usurpar certos valores éticos e uma sociedade que está cada vez mais exigente no que toca, por exemplo, aos casos de corrupção? Como é que podem coabitar estas duas visões da realidade? Isto afasta ou aproxima a classe política da sociedade, dos eleitores, de quem vota nos políticos? Eu acho que a exigência dos eleitores por mais informações e por mais transparência é uma coisa muito saudável. E isso é uma coisa que vem crescendo. Embora a gente tenha tido aqui no Brasil um retrocesso em relação à transparência dos atos do governo nos últimos anos, existe uma percepção que isso não volta mais. E com isso, eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil você fazer atos de corrupção brutais, como foi, por exemplo, o Petrolão, o escândalo do Petrolão no Brasil, que houve vários atos de corrupção envolvendo a Petrobras. Então, eu acho que é muito saudável que a sociedade exija cada vez mais transparência e que tenha informações, aí também depende da sociedade, eles exigirem, checar as informações, as fontes, porque isso torna mais difícil para a corrupção se espalhar no governo. Mas, de novo, relativo à sua primeira pergunta, isso depende de as pessoas não normalizarem nenhum tipo de corrupção, nem pequeno, nem grande. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma tendência que me dá uma certa esperança, esse aumento de exigência pela transparência dos atos do governo. E que pode acabar por travar populismos. Essa é a esperança, né? A gente não sabe exatamente qual é a receita, estamos todos no mundo todo tentando descobrir. Mas, com certeza, a informação de qualidade e transparência nas ações do governo é um antídoto contra populismos. Patrícia Campos Melo, mais uma vez, muito obrigado por se ter juntado a nós aqui no Fronteiras 21. Muito obrigada. Susana Corbado, fica aqui esta nota de esperança, não é? Desta jornalista que acha que uma maior consciência da população brasileira e um maior controle e exigência de transparência pode evitar grandes casos de corrupção, como já houve no passado, mas estamos a discutir isto ao mesmo tempo que estamos a ver o que está a acontecer com a Comissão Europeia. Portanto, é um sinal de otimismo ou ainda não? É cedo por isso? Bom, eu acho que a corrupção nunca vai acabar. Os maus comportamentos éticos nunca vão acabar e, portanto, não é tanto se eles existem ou se são eliminados, mas é quando eles aparecem, como é que se pode lidar com eles. Se as instituições têm a capacidade para os detectar e, uma vez detectados, como é que lidam com a sua repressão. E acho que aqui, apesar do escândalo no Parlamento Europeu ser enorme e chocante, não foi o primeiro, já tinha havido outros, mas este de facto é enorme, o Parlamento tem agiu com rapidez na sanção dos comportamentos e, de facto, provavelmente será o empurrão que faltava para a tal comissão de transparência que o Joaquim falava. Uma comissão europeia de transparência? É uma espécie de comissão de ética dentro do Parlamento que vá estabelecendo algumas regras, fazendo alguma supervisão. Se os casos de corrupção e de falta de ética no meio público têm proporcionado bons planos, boas rampas de lançamento para líderes populistas, as respostas eficazes contra o problema retiram-nos esse espaço? Não sei se há respostas eficazes. O eleitorado é uma entidade misteriosa e nós nunca sabemos como é que vai reagir às situações. Aliás, isso é que torna interessante cada ato eleitoral. Nunca se pensava que o Trump pudesse ganhar as eleições nos Estados Unidos em 2016, quando foram denunciadas toda uma série de violações de ética, de mentiras, falta de integridade e tudo isso, e mesmo assim os eleitores confiaram nele. Apesar de... E depois deu-se, 4 anos mais tarde, uma situação muito curiosa, em que ele reforçou a sua votação. Ainda teve mais votos do que da primeira vez. Só que também houve uma faixa do eleitorado que reagiu a Trump, que já tinha exercido o poder durante 4 anos, portanto já sabia melhor quem era ele,
e, portanto, conseguiram suplantar os que o apoiavam. Mas isto é, de facto, muito curioso. Não há fórmulas mágicas. É preciso lutar, quanto a mim, não é? Isto é em democracia, a minha perspectiva é preciso lutar por valores, por integridade, por transparência, por princípios, por ética, na esperança de que os eleitores, de facto, adiram a esses valores, mas à partida não temos a certeza de que isso seja conseguido. Eu acho que o eleitor pensa muito de acordo com o seu estômago, com aquilo que acha que é o benefício imediato que ele poderá ter, que um político lhe garante. E, portanto, não é necessariamente aquele que defende os valores mais elevados, mas é aquele que resolve os problemas no curto prazo. E portanto, o importante é que um político consiga conciliar valores com a resolução dos problemas do eleitorado. Mas nem sempre isso consegue. E, portanto, depois os eleitores têm um dilema difícil para resolver e nem sempre vão por aquilo que nós entendemos que é o melhor caminho. E, portanto, este problema, este dilema, nunca está resolvido em democracia. Cada nova geração de políticos que aparece volta a suscitar estas questões e, portanto, a transparência nunca é total, a ética evolui, como eu disse, e, portanto, não há um padrão ético que se aplica a toda a gente, os próprios valores da sociedade em si evoluem, e, portanto, estamos constantemente a discutir este assunto. Eu acho que esta é a enésima discussão que se tem em televisão sobre questões de ética, não é a primeira e de certeza que não será a última. Se houver um contributo para que as coisas sejam melhores, para que os princípios sejam mais autênticos, acho que é importante. E, sobretudo, também não podemos transformar isto numa coisa tão exigente que é uma espécie de Ministério da Virtude, como aqueles que existem no Irão, e, portanto, que às tantas ninguém pode prevaricar em coisa nenhuma. Isso é muito complicado também. E, portanto, temos que estar sempre preparados para que exista uma margem, digamos assim, de atuação, e depois vai suscitar naturalmente a intervenção dos jornalistas, dos médias, da opinião pública. Isso faz parte também do debate da ágora, enfim, da praça pública da democracia, que constitui este sistema. Não é perfeito, mas é melhor de qualquer outro. António. Justamente, eu também gostava de fazer um pré-aviso em relação a esta imagem do político virtuoso. Em segundo lugar, que vale mais a pena confiar nas instituições, do ponto de vista do controle da integridade e da ética política, do que em grande parte na cidadania, ao contrário do que se pode pensar. Uma parte, justamente, da sociedade brasileira, 46%, que votou ainda desta vez em Bolsonaro, é educada, vive nas áreas mais ricas do Brasil e é muito menos sensível à questão da verdade e da mentira. E, no entanto, votou por ele. As revoltas eleitorais podem ter muitas vezes na corrupção um elemento importante, mas eu diria que é preciso ter algum cuidado com justamente o imaginário quase dogmático do político virtuoso. As opções eram muito difíceis também no quadro político brasileiro. As opções eram difíceis, em grande parte eram dois antis que estavam em causa, como nós sabemos. Um dilema dilacerante para o eleitorado brasileiro. Estas últimas eleições. Em que nós não estivemos nunca até agora. Não. Ana, deixe-me, para concluir, depois de um debate tão interessante, gostava de dizer só duas coisas. Tocar 3 pontos. O primeiro, a importância enorme dos códigos de conduta. As organizações têm que ter códigos de conduta. Seja governo, sejam empresas, seja a imprensa, seja uma fundação, todas as instituições têm que ter um código de conduta. E esse código de conduta é um código para ser cumprido e para se perceber que quem prevarica tem prejuízo. Isto é afetado. Segundo ponto, como é que se travam os populismos? Não é criando governos de anjos, de políticos virtuosos que não têm uma mácula. É procurando ter executivos, governos, neste caso específico, eficazes, sérios, honestos e íntegros como instituição. O António dizia aqui há bocadinho, e eu estou muito de acordo com ele, e penso que o Joaquim e a Susana também se referiram a isto. Nós precisamos de ter as instituições robustas.
o país tem poucas instituições robustas. Nós precisamos de robustecer as nossas instituições. Infelizmente, não temos muitas. E algumas são muitas vezes afetadas pelo comportamento de muitos dos parceiros, muitos dos protagonistas dessas instituições. E a terceira, professor? Qual é o terceiro ponto? O terceiro e um terceiro, 5. Um é o papel essencialíssimo da imprensa. A imprensa livre é absolutamente essencial para a defesa da democracia. O Thomas Jefferson, quando elaborou e escreveu grande parte da Constituição americana, defendia que podia desaparecer tudo, menos a imprensa livre. A imprensa livre é absolutamente essencial como instrumento de escrutínio. E o último é a defesa que temos que fazer permanentemente do sistema democrático. Porque o sistema democrático nunca está concluído. Não se pode dizer que temos aqui uma democracia plena, não temos nunca. A democracia tem que ter sempre aperfeiçoada. O aperfeiçoamento não se faz apenas com mais leis. Eu acho que o país está farto de leis. Nós estamos todos fartos de leis. Nós precisamos de ter uma capacidade para aplicar bem as leis e, sobretudo, assumir as responsabilidades das coisas. Porque não se assume muitas vezes as responsabilidades. Mesmo os políticos, muitas vezes, não assumem a responsabilidade. Esta coisa de se dizer que... eu vou aqui fazer uma pequena crítica. Há política o que é da política, há justiça o que é da justiça. Isto é verdade até um certo ponto. Mas há fases, há alturas, há casos em que a influência é tal no desgaste das instituições e dos protagonistas que não se pode separar uma coisa da outra. E muitas das vezes essa é uma fórmula de fuga ao problema. Mas isso dava-nos um outro debate e nós acabámos de esgotar o tempo para este. Foi um luxo. Eu agradeço a presença dos 4 neste Fronteiras 21. Termina aqui a 6ª temporada do Fronteiras 21, uma parceria entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a RTP, que se encontram no Fronteiras 21 sempre em nome de mais e melhor conhecimento. Obrigada por estar deste lado. Boa noite.